Olá, pessoal. Nessa aula aprenderemos, então, trabalharemos com EDOs lineares homogêneas a coeficientes constantes. Aprenderemos como obter a base de soluções de EDOs lineares homogêneas a coeficientes constantes, focando mais em EDOs de segunda ordem, mas tem método extensível em EDOs de qualquer ordem. Tá? E veremos também alguns exemplos de resolução usando a técnica apresentada e algumas variações. Tá? Esses exemplos, né, vão poder ser reproduzidos por vocês aí, caso após assistir a aula. Bem, para começar, lembrando que é essencial ter assistido a aula anterior, tá? Vamos só recapitular rapidamente dois conceitos importantes que serão aplicados aqui, ó. O primeiro é que uma EDO linear homogênea de ordem N tem N soluções linearmente independentes, o que chamamos de base de soluções de EDOs lineares, e o segundo princípio da superposição de solução, toda combinação linear de soluções é uma solução EDO linear homogênea, portanto, a solução geral pode ser expressa dessa forma, a partir das soluções da base, multiplicadas por constantes arbitrárias. Então, a gente explicou isso em detalhes na nossa aula anterior. Então, vamos lá ao que interessa. Tá? A obtenção da base de soluções de uma EDO linear homogênea a coeficientes constantes. Ou seja, são EDOs onde os coeficientes da equação são todos constantes, sejam eles valores numéricos ou mesmo valores simbólicos. Então, nós vamos usar essa sigla aqui, ó, tá, para se referir a equações desse tipo ao longo da aula, tá, como se fosse um apelido para não ficar repetindo o nome completo o tempo inteiro. Então, qual o procedimento? Bem, ponto de partida é saber, lembrar, né, que sabemos como resolver uma EDO linear homogênea de primeira ordem, como nós discutimos na aula anterior. Aí basta lembrar que a solução é uma função exponencial do coeficiente presente, ou seja, quando a gente só tivesse esses dois termos aqui. Seria interessante, então, se de alguma forma a gente pudesse converter essa EDO de ordem N a N EDOs de primeira ordem, porque essas nós já sabemos resolver. E sim, isso é possível. Tá? A EDO linear, dessa forma, assim, quando for a coeficientes constantes, tá, em princípio pode-se mostrar que ela pode ser fatorada, tá, da seguinte forma. A gente pode reescrever ela dessa maneira, onde cada um desses valores lambda aqui, ó, são diferentes constantes. Tá? Ou seja, se nós tratarmos cada um desses termos como um operador, aplicando-se um ao outro de forma sucessiva, tá? Nós recuperamos a EDO original. Vamos ver isso funcionando em prática num exemplo no próximo slide. Então, se ela pode ser fatorada dessa forma, nós podemos obter soluções ao se tomar um operador de cada vez, como indicado por essas setas aqui, atuando sobre a y de x. Ou seja, por um termo genérico de dx menos lambda i aplicado a y de x, tá? Teríamos, então, uma EDO desse tipo, tá? Ou ainda, escrita nessa forma, tá? Aplicando o operador sobre a função y de x, que é uma equação que a solução já é sabida, como a gente viu na aula anterior, né? Ela é escrita dessa forma. Se nós aplicarmos cada um desses operadores de forma individual, nós chegamos a N EDOs de primeira ordem e, portanto, N soluções. N soluções com essa forma, tá? Formando, em princípio, a base de soluções completa. Na verdade, vocês vão ver depois que nem sempre isso dá certo, mas também vamos aprender como contornar. Então, tendo a base de soluções, se a gente aplicar o princípio da superposição de soluções, como a gente viu na outra aula e relembrou no começo desta, a solução geral pode ser escrita dessa forma. Basta, então, conhecer os lambdas aqui desse processo de fatoração. Para quem achou estranho esse procedimento, tá, esse seria matematicamente equivalente a fatorar um polinômio de ordem n em n polinômios de primeira ordem, e resolver cada um deles individualmente, de forma a calcular as raízes, né, todas as raízes do polinômio. Vamos ver esse procedimento em funcionamento na prática, então. Tá? Vamos considerar essa EDO aqui, ó. Derivada segunda menos 5 derivada primeira, mais 6 vezes a função, igual a zero. Sua forma fatorada seria essa aqui. Como é que eu cheguei nela? Tá? Basta pensar assim, ó. Essas expressões são equivalentes. Isso eu vou mostrar depois. Mas dá para pensar assim, ó, a aplicação, ó, de menos 2 e menos 3
no termo y, daria menos 2 vezes menos 3, 6y, me daria esse termo aqui. A aplicação dos termos d dx, um sobre o outro, que aplicado a y, me daria a derivada segunda. Tá? E, por fim, a soma da d dx aplicada a cada um dos termos individuais, por exemplo, a menos 3 e depois a menos 2, vai me dar menos 5, derivada primeira, que é essa aqui. É um procedimento, na verdade, equivalente a um bem conhecido da maioria de vocês, que é usado para resolver polinômios de segundo grau, determinar raízes, né, de equações quadráticas. Na verdade, veremos em breve que esse procedimento de fatoração de EDOs lineares é completamente equivalente. Beleza, uma vez chegando nessa forma fatorada, o que a gente faz agora é aplicar esse primeiro operador, d dx menos 2 sobre y, tá? Isso vai me dar essa equação, tá? Cuja solução é conhecida, fácil de resolver, né? Exponencial de 2x. Vocês já saberiam resolver. Se aplicarmos o segundo operador, ou seja, se aplicarmos o d dx de menos 3 sobre y, chegamos nessa segunda equação, tá? Cuja solução também é fácil de obter, tá? Simplesmente é exponencial de 3x. Tá? Isso vocês já sabem resolver, uma ideal separável, ou como a gente viu na aula passada, tá bem fácil de ser resolvido. Dessa forma, nós chegamos em duas soluções na base. Já que ela é de segunda ordem, é esperado que ela tenha as duas soluções, e nossa solução geral é escrita dessa forma, então. Ótimo, o problema está resolvido. Temos aqui nossa solução geral. Testem essa solução aqui que a gente encontrou na EDO acima, e vocês vão verificar que ela é efetivamente uma solução. Porém, essa fatoração direta que a gente fez aqui, ó, em cima, ela não é muito prática para muitas situações, tá? Em especial se a determinação desses fatores aqui não for trivial, como foi nesse caso, ou quando temos EDOs de mais alta ordem. Então, nós vamos desenvolver, só mostrando aqui ainda, para quem ficou em dúvida sobre a fatoração acima, elas são equivalentes, ó. Tá? Basta aplicar um operador sobre o outro, por exemplo, esse operador sobre esse aqui, ó, marcado pela seta, vai me dar a derivada segunda, vai me dar essa derivada primeira, e assim por diante, aplicando menos 2 sobre cada um deles. E aí basta juntar os termos aqui, ó, nós vamos recuperar aqui, ó, menos 5 derivada primeira, e 6y. Tá? Isso é só para mostrar que ainda ficou com dúvidas sobre essa forma, que elas são completamente equivalentes. Então, vamos desenvolver um procedimento mais prático, então, para fazer essa fatoração. Então, como exemplo, vamos tomar uma EDO de segunda ordem, tá? Com essa cara, com coeficientes constantes, e nós já sabemos de antemão que as possíveis soluções têm essa forma aqui, exponencial de um lambda. Tá? O problema é saber qual o valor desses lambdas aqui são necessários para satisfazer a equação diferencial. Para encontrar esses valores de lambda, podemos fazer o seguinte, então, vamos substituir o y e suas derivadas, então já calculamos aqui, deixamos na mão, né, a derivada primeira e a derivada segunda, e substituímos essas definições na equação diferencial. Como resultado, nós vamos chegar numa relação algébrica, tá? Substituindo aqui os valores correspondentes, ou deixar sublinhados os termos equivalentes, né, para mostrar que eles são correspondentes, a derivada segunda, a derivada primeira e a própria função. Tá? Tomando essa expressão, nós podemos colocar o exponencial de lambda x em evidência, e, obviamente, para satisfazer essa relação, tá, esse termo aqui, ó, tem que ser nulo. Tá? Então, esse polinômio aqui, ó, de segundo grau, a mesma ordem da EDO, ele é chamado de polinômio característico. Tá? Note que as raízes desse polinômio, tá, que são duas, vão fornecer os valores de lambda, que ao serem colocados nessa exponencial, vão levar então a uma solução da EDO. Então, o ponto-chave é determinar os valores de lambda e formular, para poder formular soluções da base dessa forma. Tá, resumindo, para uma EDO de segunda ordem, tá, gera-se um polinômio de segundo grau, que vão ter duas raízes, lambda 1 e lambda 2, que vão levar então as duas soluções, exponencial de lambda 1x, exponencial de lambda 2x. Portanto, a solução geral pode ser escrita dessa forma. Tá? Só uma observação. Isso não podemos, no entanto, afirmar com certeza que essa seria a solução geral, porque ainda não há garantia da independência linear dessas n soluções. Tá? O procedimento pode gerar uma base incompleta, tá? Como a gente vai ver a seguir. Isso acontece quando temos, por exemplo, duas raízes iguais.
também lambda 2, raízes múltiplas, tá? Vamos ver isso no exemplo daqui a pouco. Nós podemos generalizar a formulação do polinômio característico para EDOs de qualquer ordem da seguinte forma. Então, essa aqui seria a EDO, o polinômio vai ter essa forma aqui, ó. Independente da EDO, o termo de derivada de ordem n vai levar ao lambda na n, de ordem n menos 1 a lambda na n menos 1, assim por diante. Então, y' lambda e y na zero, derivada na zero seria, desculpa, derivada na zero, né? Melhor dizer, seria a própria função. Nós temos lambda na zero, que seria 1. Tá? Então, independente da EDO, essa relação sempre vai se manter. Então, é só montar aqui de forma esquemática o polinômio. Tá? E ele vai ter n raízes e, pelo princípio da superposição de soluções, tá? Montamos a solução geral dessa forma. Tá? Claro, ressaltamos o mesmo comentário anterior. Primeiro, sempre garantir que esse exponencial de lambda x são linearmente dependentes, basicamente comparando as raízes obtidas nesse polinômio. Então, isso a gente vai ver na sequência. O procedimento padrão, então, para a obtenção de solução das EDOs lineares homogêneas, né, coeficientes constantes, fica assim. Então, primeiro escrevemos a EDO na forma padrão, formulamos o polinômio característico, tá, de acordo com o que eu mostrei no slide anterior, tá, sempre aquela mesma forma. Determinamos as raízes do polinômio, e vamos ver que essas raízes podem ser reais, distintas uma da outra, podem ser reais e distintas, mas iguais em módulo, seria uma variação dessa primeira. Elas podem ser reais e serem múltiplas, isso pode ser um problema, como a gente vai ver. Podem ser também raízes complexas, e também podem ser raízes complexas e múltiplas. Então, de posse das raízes, a gente formula as soluções da base e, por consequência, a solução geral. Nós vamos ver nos exemplos em seguir que, em alguns casos, a substituição direta de lambda na exponencial vai ser suficiente. Tá? Mas em outros casos, nós vamos ter que aplicar algumas pequenas variações, em particular nesses aqui, ó, tá? E isso vai depender, então, no fim das contas, do polinômio característico e da natureza das suas raízes. Então, vamos ver alguns exemplos aí para ficar mais claro. Então, temos aqui, para começar, a mesma EDO resolvida anteriormente, tá? Só que, em vez de fatorar a EDO, como a gente fez lá, vamos aplicar um novo procedimento. Então, ao identificar cada coeficiente da EDO, escrevemos o polinômio característico correspondente. Derivada segunda lambda quadrado, derivada primeira lambda, própria função seria equivalente a 1. Temos aqui o polinômio. Tá? Determinamos, então, as raízes desse polinômio, que são, nesse caso, 2 e 3. Tá? Determinar a raiz do polinômio deixo com vocês. Temos, nesse caso, duas raízes reais e distintas. Portanto, basta tomar a exponencial de cada uma delas, vezes x, para montar a base. Tá? Então, exponencial de 2x, exponencial de 3x. Montamos uma combinação linear e está resolvido o problema. Tá? E as constantes arbitrárias aqui, né, claro, são determinadas aqui de acordo, dado o problema de valor inicial ou valor de contorno, de acordo com as condições iniciais de contorno. Vamos tomar outro exemplo agora. Y' menos 4y igual a zero. Tá? O polinômio característico fica dessa forma. Tá? Nós não temos, né, o termo de derivada primeira. Tá? E ao se determinar as raízes, tá, que é fácil de ver que as duas raízes são 2 e 2, duas raízes que são reais e distintas, 2 menos 2, desculpa. Então, são raízes reais e distintas, mas elas são iguais em módulo, nesse caso, diferente do caso anterior. Tá? Nesse caso, no princípio, nada demais. Poderíamos escrever a solução geral da mesma forma e fim de papo. Tá? Seguimos aí com o cálculo das condições arbitrárias, aí, usando condições iniciais do de contorno. Porém, quando nós temos raízes iguais em módulo, tá? Então, reais e distintas, existe uma forma alternativa, que é essa aqui. Essas são completamente equivalentes, do ponto de vista prático. Você sabe dizer por quê? Basta lembrar, tá, das relações entre as funções hiperbólicas e as funções exponenciais, que são mostradas aqui. Ó. Essa é a relação de cosseno hiperbólico de AX com as exponenciais de AX e A menos X, e o mesmo aqui para o seno hiperbólico. Tá? Então, pode encarar como uma combinação linear das exponenciais de mesmo argumento com sinal positivo e negativo.
Então, eu vou mostrar aqui, usando essas definições, que ambas soluções gerais que eu mostrei no slide anterior são completamente equivalentes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Basta substituir naquela versão alternativa, em vez de usar as exponenciais aqui usando as funções hiperbólicas, né, essas definições acima. Então, substituo aqui o cosseno e aqui o seno, no caso de 2x. Então, ficamos com essa equação. Tá? Colocamos exponenciais em evidência. Aqui só trabalhamos aqui, né, essa expressão. E note que cada uma das exponenciais vai ficar multiplicado por uma combinação das constantes arbitrárias. Então, basta vocês lembrarem, já discutimos em outras aulas, que ao somar ou subtrair constantes arbitrárias, tá, temos ainda uma constante arbitrária, que nesse caso, então, ó, vão equivaler ao C1 e o C2 da outra solução. Tá? Ou seja, matematicamente, essas duas expressões são equivalentes. Vou mudar os valores dos coeficientes, mas elas são completamente equivalentes. Tá, pode surgir uma pergunta agora. Tá, tudo bem que são equivalentes, entendi. Mas qual a vantagem de escrever a solução nessa forma de funções hiperbólicas, em vez de usar as exponenciais? Tá, vocês vão ver na prática, em problemas de valor de contorno, que é mais conveniente usar essa forma aqui, ó, expressa em hiperbólicas, tá, na solução particular, porque a determinação das constantes arbitrárias vai ser mais fácil. Por exemplo, vocês verão de cara que logo um ou outro coeficiente será nulo ao aplicar as condições de contorno. Isso vai fazer com que a solução final também fique mais enxuta. A solução final também vai ser mais fácil de trabalhar, tá, depois para, por exemplo, determinar uma taxa, um fluxo em problemas de fenômenos de transporte, que envolvem derivações e outras operações. Então, quando vocês forem resolver os exercícios da lista, tá, usem as duas formas, tá, tanto a forma de funções hiperbólicas quanto exponenciais, vocês vão entender melhor aí o que eu disse. Tá, vamos para o próximo exemplo. Nós vamos proceder da mesma forma. Tá, vamos pegar essa equação diferencial, montar o polinômio característico e determinar suas raízes. Tá, nesse caso, nós temos agora duas raízes, 2 e 2, tá, ou seja, temos raízes reais, porém múltiplas, tá, uma raiz dupla. E o que acontece? O que ocorre nesse caso? Note que nós podemos montar a solução da mesma forma, porém algo estranho acontece. Ó. A mesma solução exponencial de 2x aparece duas vezes. Na verdade, poderíamos juntar as duas, do ponto de vista prático, que não faria diferença. Portanto, determinamos, no fim das contas, apenas uma solução da base, mas é garantido que nós temos duas soluções linearmente independentes. Como chegar na segunda? Então, um procedimento que pode ser usado é chamado de redução de ordem, no qual buscamos uma segunda solução que seja parecida com a primeira, tá, mas que seja linearmente independente. Isso a gente pode fazer, então, multiplicando a solução obtida, no caso exponencial de 2x, por uma função u de x desconhecida, tá? E aí, então, a gente determina que função é essa para satisfazer a IDO. Então, como é que a gente faz isso? Nós substituímos essa solução proposta aqui na equação diferencial, tá? De forma análoga que fizemos para desenvolver nosso método baseado no polinômio característico, agora há pouco, né? Só que nesse caso a gente determina qual o valor de u de x, qual a função de x, na verdade, que faz com que essa solução, tá, esse produto aqui seja uma solução da equação diferencial. Eu faço isso passo a passo e mostro a resolução no arquivo, que eu vou disponibilizar lá no Moodle, e vai ter o link nos acessos do comentário ali também. Tá? Dê uma olhada lá no processo algébrico completo. Tá? De forma resumida, o método determina que basta multiplicar a solução por um polinômio do menor grau possível, que ele consegue, assim, então, gerar uma solução linearmente independente da IDO em questão. Então, nesse caso, em particular, para gerar a segunda solução da base, basta multiplicar a primeira solução por x, tá? Testem aí, verifiquem que essa vai satisfazer a IDO original, tá? E nesse caso, a solução geral fica escrita dessa forma, ó. A exponencial de 2x, que a gente obteve pelo método original, e essa solução que a gente pega a primeira e simplesmente multiplica por x. Tá? Toda vez que houver raiz múltipla, vocês podem aplicar essa variação, tá? Para encontrar a segunda solução. Se tiver uma raiz tripla por x e x ao quadrado, e assim por diante. Tá? Então, é só pegar a primeira e multiplicar por x, que é garantido que essa solução, tá, será uma solução, obviamente, da equação diferencial, e assim como linearmente independente. Vamos para o último exemplo agora. Tá? Nesse caso, quando a gente determinar as raízes, ó, montamos o polinômio característico, calculamos as raízes, nós temos, tá, raízes complexas, tá, um par conjugado, e, em princípio, a solução a gente pode escrever da mesma forma, né, no
tem nenhuma novidade, a gente faz a exponencial aqui desse termo. Está, em princípio, tudo certo. A gente pode separar ainda, né, a exponencial da parte real, 1 vezes x com a parte complexa, 3x, aqui a mesma coisa desse lado. E assunto encerrado. Tá? Mas não é muito prático trabalhar com álgebras de números complexos, tanto quanto a gente for avaliar essas condições arbitrárias, um problema de valor inicial, de valor de contorno, até quando a gente for manipular a sua solução. Tá? Não é muito prático. Então, a gente pode reescrever essa solução usando funções trigonométricas. Se vocês lembram, toda vez que a gente tem exponenciais de números complexos, a gente pode fazer isso. Tal que a solução é escrita dessa forma. Tá? Elas são totalmente equivalentes. Tá? Como é que isso é feito? Tá? Isso a gente pode mostrar de uma forma análoga ao que a gente mostrou lá no caso das exponenciais de argumentos reais relacionados com funções hiperbólicas, lá no caso seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Para ver que elas são equivalentes, podemos fazer de dois jeitos. Uma é simplesmente analisando aqui a relação de Euler, escrito para potência positiva e negativa, tá? Uma relação bem famosa aí na matemática. Tá? E aqui também temos uma forma alternativa, a gente expressa as funções seno e cosseno, tá? Elas são totalmente equivalentes, usando aqui as exponenciais de argumento positivo e negativo, mas com argumentos complexos, né? E notem, né, que é bem parecido com a definição de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, porém com potências de números reais. E para verificar que as duas soluções são equivalentes, a gente pode, então, só para manter a consistência, fazer algo similar ao que a gente viu no exemplo das funções hiperbólicas. Basta substituir seno e cosseno, ó, por essas definições alternativas em termos de exponenciais de números complexos. Tá? Nós chegamos aí nessa equação, fazendo a substituição, ó, seno, cosseno. Podemos, então, colocar as exponenciais em evidência, tá? E chegamos nesse resultado. Então, note que cada parte aqui da função é multiplicada por uma combinação de constantes arbitrárias, que se a gente comparar lá com a versão anterior, ó, note que essa combinação aqui, inclusive envolvendo o i aqui gera o C1, e essa segunda combinação C2. Ou seja, essa forma aqui com seno e cosseno multiplicado pela exponencial, e essa forma com um produto de exponenciais de real e um complexo, são completamente equivalentes. Tá? Podemos usar qualquer uma das duas formas, na verdade, né? Mas creio que a maioria de vocês, se não todos, concordam comigo que é mais prático, né, trabalhar com a solução dessa forma. Então, esse quadro resume o que observamos nesses exemplos estudados. Tá? As soluções podem assumir diferentes formas funcionais, dependendo da natureza das raízes do polinômio característico. Tá? Nós vamos explorar na próxima aula o que isso significa do ponto de vista prático, quando analisamos as características das respostas dinâmicas do sistema, dadas essas distintas possibilidades. Então, isso fica para depois. E resumindo, se temos raízes reais e distintas, tá? Esse é o caso mais fácil, basta tomar a exponencial de cada um. Tá? No caso dessas raízes serem iguais em módulo, a gente pode usar aquela versão alternativa das funções hiperbólicas. Se forem raízes múltiplas reais, tá, a gente monta a primeira solução dessa forma, e as demais a gente monta para que seja linearmente independente, multiplicando pelas menores potências de x possível. Então, no caso de uma raiz dupla, multiplica por x. Numa raiz tripla, multiplica por x e x ao quadrado e assim por diante. No caso de raízes complexas, um par de raízes complexas, a solução é montada dessa forma, ou seja, nós temos a exponencial da parte real, exponencial de ax, mas a parte complexa, a gente pode reescrever a exponencial do argumento complexo como funções trigonométricas, podemos escrever dessa forma. E por fim, não vimos ali, mas é uma generalização, se a gente tiver uma combinação desses dois casos, múltiplas e complexas, basta então juntar as duas regras, ou seja, pega as soluções originais e multiplica por x, x ao quadrado, quantas existirem. Só que fica uma questão, o que acontece se nós temos coeficientes simbólicos na EDO? Tá? Como é que a gente vai saber se a raiz vai ser real ou complexa, ou simples ou múltiplo? Isso vai depender do valor que esse coeficiente simbólico vai assumir. Então, como é que a gente escreve a solução geral? Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula. Tá? Vai ficar mais claro, que vai ser um exercício adicional que a gente vai resolver. Vai deixar mais clara essa questão. Então, era isso. Aprendemos aí como obter a base de soluções de EDO lineares homogêneas, coeficientes constantes, baseado na formulação do que chamamos de polinômio característico da EDO, aí no cálculo de suas raízes, uma técnica bem simples, só envolve cálculo de raízes de polinômio, mas bastante útil para uma série de problemas de interesse prático, como vocês vão ver lá na lista de exercícios. Então, obrigado pela atenção aí e bons estudos.